Samuel 17. Achei. Pensei que tinha sumido da minha Bíblia, 1 Samuel 17. Amém? Deixa eu beber uma aguinha aqui. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler nesse momento 3 versículos, amém? Amém, igreja? Oh! Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, e estando o vale entre eles. Até aí. Eu gostaria que, se você puder, feche os teus olhos. Coloca a mão no teu coração, que é o centro das tuas emoções. Fechar os olhos é olhar para dentro de você. É respirar, se acalmar e saber que Deus está te vendo de dentro para fora. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu estou e muito obrigada por confiar algo tão precioso que é o teu altar, que é a tua palavra. Senhor, eu quero te pedir de todo o meu coração que a minha carne se cale e que o meu intelecto se cale, para que o teu Espírito tenha liberdade de falar de acordo com a tua vontade, Pai. Que nessa manhã sejamos ministrados, curados, em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo agora toda ação do valente, tudo aquilo que vem para paralisar, para desmotivar, para distrair, está repreendido no nome de Jesus. Que nesse breve tempo a qual estaremos aqui falando da tua palavra, o Senhor encontre liberdade, Pai, liberdade para tratar, para curar, para batizar no Espírito, para fazer do jeito que o Senhor quer, porque o teu jeito sempre será melhor do que o nosso. Espírito Santo, eis-me aqui, fale conforme deseja a tua vontade nessa manhã, continue falando, porque a tua presença é palpável, é real. Continua, Senhor, transborda, Senhor, na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema dessa palavra hoje, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é: quem é você na batalha? Esse é um mês de vitórias, né? E é muito gostoso falar de vitórias, é ou não é? É muito bom falar de vitórias. Mas você sabia que para se ter vitória tem que passar por luta? Essa é a parte ruim, que muitas vezes ninguém quer passar. Porque a gente só quer aquilo que é pronto, aquilo que está pronto. Mas quando o Espírito Santo começou a falar comigo nesse texto, ele falou o seguinte, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho. Havia ali os filisteus, que já eram conhecidos, muito conhecidos, do povo de Israel. Porque era um inimigo muito imponente, né? Eles eram muito estratégicos de guerra, eles investiam muito nos armamentos da época. Então, os israelitas já sabiam que os filisteus tinham um exército grande. Prova disso é que quando o pastor Daniel aqui vem falar dessa batalha de Jericó, já havia acontecido antes dessa. Então, para os israelitas, para o povo de Israel, não era novidade uma batalha. Eles estavam, de certa maneira, acostumados. Quem aqui, pastor, eu sou bem acostumada com as batalhas, levanta a mão. Eu sou bem acostumada com as guerras, levanta a mão. Pois bem, então o povo de Israel sabia que isso, hora ou outra, acontecia. E a palavra diz que se levantam os filisteus e se colocam em posição de batalha. E aí, o povo de Israel também vai lá e se coloca em posição de batalha. Então, imagina, na linha de frente, ali o povo de Israel, do outro lado, os filisteus, e entre eles, um vale.
ambos estavam posicionados. Sim ou não? Sim ou não? Mas o que eu quero dizer a você é que existem lutas que nos pegam de surpresa. Fala assim, existem lutas que nos pegam de surpresa. E luta de surpresa não é uma boa surpresa, não é verdade? É horrível. E aquele povo estava ali e falou, vamos lá, nós vamos orar. Porque o povo de Israel sabia o Deus Todo-Poderoso a qual eles serviam. Só que de repente, do meio daqueles filisteus, sai um filisteu novo. Um filisteu que nunca eles imaginavam que poderia viver, ter. Um Golias. E ele era tão poderoso que a Bíblia relata ele em 4 versículos. Quer ver? Vamos lá. Olha o que diz 17 no versículo 4. 1 Samuel 17, 4. Já vai aparecer aí? Aí, obrigada, gente. Fala assim, olha, vamos lá. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Presta atenção na descrição. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Meu Deus do céu, era um Thanos, mais ou menos, né? Ele era o cara. E quando os israelitas olharam aquilo, eles ficaram atônitos, desesperados, amedrontados. Falou, agora não tem jeito. Tem luta que se levanta na nossa vida exatamente como esse gigante. Ao ponto de você olhar e falar assim, meu Deus, por essa eu não esperava. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Não tem mais jeito. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã com poder e autoridade para declarar, não tem gigante maior do que o poder de Deus na tua vida. Não tem enfermidade que não seja curada pelo nome de Jesus. Não tem nada maior do que Deus. O problema é que, quem é você na batalha? Muitos vêm para a igreja, estão na igreja, mas você só vem para a igreja. Muitos estão em um casamento, mas você só está em um casamento. Muitos têm um trabalho, mas você só está no trabalho. E a luta, onde está, meu irmão? É tempo de nós olharmos para gigantes que atravessam a nossa vida e lutar, porque não tem vitória sem luta. Ou você quer ser aquele que só vai na rabeira da vitória dos outros? Deus me trouxe aqui para dizer a você, está na hora de você se posicionar. Aquele exército estava posicionado, estava, mas 40 dias temeroso, porque não acreditava que o Deus que eles serviam, que eles já tinham visto o milagre, era capaz de derrubar um gigante tão grande. Ei, eu não sei qual é o teu gigante, mas eu sei quem é o Deus que me trouxe nessa manhã, para dizer a você, vai! 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 E aí eles ficavam posicionados em linha, tudo bonitinho, mas não avançava. Tem coisas que na tua vida não avança porque você está alinhado, bonitinho, preparado, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Ah, eu quero ser um empresário. Não estuda, não sai do lugar. Eu quero casar, mas não tira esse medo, porque deu certo lá, não deu, pastora. Ué, e a porta que Deus fecha não é a porta que Ele fecha, e a que Ele abre não é a que Ele abre. Então tira esse medo, anda. Não é porque deu errado uma vez que vai dar errado de novo. Aquele que começou a boa obra é fiel para te dar muito além do que você pensa, sonha ou imagina. Chega de ficar só, sabe, com frases de efeito.
Chega de ficar só olhando as coisas na internet, falando, ou lendo um devocional. Se você lê, aplique na tua vida a palavra de Deus, porque é ela que nos posiciona, é ela que nos faz avançar. E aqueles israelitas falam, não tem jeito. Saul, um rei covarde, com medo. Se você hoje aqui é sacerdote da tua casa, escuta, porque o Senhor está me falando isso agora. E você está vivendo uma vida de medo. Não espere que os teus filhos avancem. Não espere que a tua esposa se sinta confiável ali, do teu lado. Nem sei se é essa palavra, mas está tudo bem. Você como sacerdote se levante na força do Senhor. Não adianta só falar assim, eu sou e não ser. Você tem que ser aquilo que Deus chamou você para ser. E quando você tomar posição disso, se prepara. Porque muitas coisas vão começar a acontecer na tua vida. E em nome de Jesus, chega paralisado no ministério. Ai não, eu quero ficar aqui um pouco, porque eu vou cuidar só da minha família. Traz a tua família para a igreja, para exercer o ministério junto com você. Ei! Eu passei minha vida inteira, eu tenho foto. Enquanto eu segurava um, balançava o outro e pregava assim, Que ninja que era essa? Não sei. Era só Deus, estava aqui, Tem foto, outra agarrada aqui com a chupeta assim, E eu pregando. E o outro, meu marido fazendo. Porque eu sou melhor que você? Não. A família, claro, Deus, família. Mas traga a família para o altar. Traga a família para a igreja. Ensina os teus filhos, desde pequenininho, o caminho que eles devem andar e trilhar. Porque você vai ver que o futuro deles vai ser tão abençoado que você vai falar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Em nome de Jesus. Olha o que fala Deuteronômio 20, no versículo 4. Às vezes você está aqui, está com medo dessa batalha. Está com medo dessa batalha. Pois, vamos ler, vocês estão muito quietinhos. Vamos ler comigo, vai, 1, 2, 3 e... Amém, aplauda ao Senhor. Vitória não é para quem assiste a batalha, é para quem luta. É para quem luta. É para quem luta. Pastora, mas eu estou tão cansada. Estou tão cansado de lutar. Porque o cansaço é uma das coisas que paralisa muitas pessoas de lutarem. É fácil estar cansado? Não é. Às vezes a pessoa fica 30 dias de férias e volta cansada. Porque é a luta que é muito cansado. Mas a palavra de Deus fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para você. E aí de repente, no meio de todo aquele cenário, chega um pequenininho. É tão incrível. Porque quando nós estávamos fazendo a programação da cabaninha, o tema de hoje deles lá é Davi. E para muitos, Davi é só... Quando você lembra de Davi, você já fala assim... Assim, ó, Deus é grandão, assim, né? As musiquinhas. Só que, na verdade, Davi, ele nos ensina muito, muito. E hoje, eu quero falar com você que o primeiro gigante que Davi enfrentou não foi Golias. Sabia disso? Não. Tem muitas pessoas que acham que o primeiro gigante que Davi enfrentou foi Golias, mas eu vou te mostrar que não foi. E talvez você está aqui enfrentando alguns gigantes que você nem sabia o nome. Você sabe, eu não sou da pesca. Meu marido sim, meu marido é um pescador assim, dos bons, sabe? Pesca dourado, pesca o que mais, amor? Piaba também? Piaba. Pesca tudo, o quê? Não, muito dourado. Mas eu sei de uma coisa, isso eu sei, que não é a mesma isca para todos os peixes. Quem é pescador aí fala, é a mesma isca para todo peixe? Não. Então tem batalhas que você está enfrentando e você não sabe que tipo de arma, que tipo de isca você precisa usar. E nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E vamos falar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 16, o versículo 10 e 11.
diz assim, versículo 10 e 11. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. O primeiro gigante que Davi enfrentou na vida dele foi a rejeição. A rejeição familiar. Davi não foi lembrado pelo seu próprio pai. Ele era o caçula. Tem muitos aqui que o caçula foi protegido. No caso de Davi, não. Você imagina o que é receber uma visita de honra, preparar uma mesa linda, maravilhosa, tá todos os irmãos e você não ser lembrado. Ah, não, tá tudo aqui, ó, passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samai, foi passando um, outro, mas e Davi? Foi esquecido. Tem muita gente enfrentando os gigantes da rejeição. É rejeitada porque é separada, essa daí, ó, não nem chama. É rejeitado porque tem um monte de filho, nem chama. É rejeitado porque nunca deu certo. É rejeitado porque, olha, você sabe do passado dele, né? Isso aí, ó, isso aí não dá certo. Talvez é rejeitado porque nunca conseguiu dinheiro para levar presente para todo mundo. Talvez é rejeitado porque foi adotado. Talvez é rejeitado porque é o filho do primeiro casamento, não é do segundo. Qual é a rejeição que Satanás tem colocado na tua vida ao ponto de paralisar você? Porque isso é um gigante que paralisa. E tem uns que eu confesso, às vezes nas conversas, nos aconselhamentos, tem gente que nos procura, dá vontade de chorar. E se você está aqui e você faz rejeição entre um filho e outro, está amarrado em nome de Jesus. Se não nasceu do teu ventre, nasceu do coração. Não faça isso, porque quem planta colhe, e colhe com gosto. E esse é o ano da colheita. Mas quem sabe o que tem plantado não tem medo do que vai colher. Em nome de Jesus. Rejeição, imagina Davi, ali trabalhador, obediente, cuidando das ovelhas com maior, sabe, amor, temor. Prova disso é que quando o irmão dele chega e fala: vem, ó, estão te chamando, o pai está te chamando. Calma, que eu tenho que pôr as ovelhas em segurança. Porque quem é servo sabe que a família, que aquilo que Deus colocou na mão é prioridade para cuidar. Se você não cuidar daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, não se preocupa não, que Ele vai levantar outro para cuidar no teu lugar. Mas aquilo que é importante para Deus não fica sem cuidado. Não fica. Mas eu fico imaginando, dá até vontade de chorar. Imagino lá todo mundo arrumadinho. E os irmãos já assim, ó, com aquelas caras. E chega Davi, todo mal cheiroso, de pasto. Eu nunca limpei tanto a minha casa em toda a minha vida. Nós ganhamos a Nina. Oh, o presente mais lindo que eu ganhei esse ano, gente. É uma Border Collie. Linda, 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 linda. Preta e branca, igual lá em casa. Tudo é... E ela veio igual, metade. Né? Só que aí a gente fica... Esse aqui nunca lavou tanto o quintal. A gente está lá lavando, limpando. E põe cheirinho daqui, põe cheirinho assim. Não tá. Então vamos lá e passa, porque ela é bebê. Então eu imagino ele no meio do pasto. Né? É pasto? É, não é? Com as ovelhas ali, ele não estava bom de cheiro. Mas ele chega. E quando ele chega, oh Jesus amado, quando ele chega, olha só o que fala no Salmo 27:10. Ele chegou meio que assustado, sem saber direito o que estava acontecendo. E aí Deus deve ter falado para Samuel assim, ó:
falado assim: ainda que me abandonarem meu pai, a minha mãe, o Senhor me acolherá, o Senhor não me abandonará. Eu acho que o profeta falou assim: entendi, Deus, os pais esqueceram, mas o Senhor não esquece. Eu quero declarar: qualquer rejeição da tua vida hoje cai por terra. Ah, meu pai me abandonou, meu pai não me assumiu, minha mãe não importa qual seja a rejeição, o Deus que te ama, te acolhe, cuida de você. Cuida de mim, Ele cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida. Ele ama você. Ele amava Davi. Ele sabia tudo que Davi estava fazendo. Então, em nome de Jesus. E depois, mais à frente, quando ele chega no campo de batalha, olha o que acontece lá. Ainda sobre a rejeição. A palavra fala, deixa eu ver onde está aqui. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, hein, Davi? Veio só para ver a batalha. Ei, Davi tinha ido levar queijo para eles, lanchinho, o iFood do deserto. Tinha ido lá abençoar eles. E quantas vezes você faz tudo para abençoar e de ruim não passa? Já viu isso? Nossa, tudo que eu faço de ruim não passo. Tá tudo bem. Se você estiver fazendo ser por obediência, deixa que fale, deixa que diga, que fale. Eu não estou fazendo nada, você também. É mais ou menos isso. Deixa falar. Está obediente a Deus. Davi estava obedecendo seu pai, que desprezou, mas ele continuava obediente. Porque o que eu faço não é só para quem está na terra. Eu faço primeiro para Deus e reflete em alguém. Ah, está me maltratando, está tudo bem. É para Deus que eu estou fazendo. É o Deus de Israel. E ele chega lá todo contente. Ó, trouxe o queijo da canastra. Oh, aleluia. E aí ele fala assim: seu presunçoso, para quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Porque Satanás sempre vai querer te humilhar, colocar você como... Tá fazendo lanche? Ai, eu gosto mesmo é do Mac. Ai, tá fazendo coxinha? Ai, eu gosto da doçura. Ué, a minha é doce. Tudo para menosprezar o que você faz. Se você estiver olhando para homens, você para. Sabe o que Davi fez? O que fizeram agora, Eliabe? Ó, Ema, cada um com seus problemas. Me conta aí, o que é que vai rolar aí de recompensa? Ah, então tá, eu vou. Não dê ouvidos para aquilo que quer te paralisar. A enfermidade, o médico. Sabia que tem muito médico bom, mas sabia que tem muito médico enviado do Satanás, colocando diagnóstico que não existe na tua vida. Há quase 20 anos, não, 15 anos atrás, eu estava com um problema sério. E eu fui no médico que até eu confiava. E ele falou para mim, no exame: você está com câncer. Lembro, desesperadamente chorei. Liguei o telefone para o preto em um e para o meu irmão no outro. E chorei ali, está amarrado. Sabe o que é? Não era nada disso. Às vezes o inimigo quer colocar na boca de pessoas aquilo que vai te achatar, te paralisar, para você não viver o que Deus tem. Eu quero declarar. Onde que está a câmera? É aqui? Eu quero declarar. Nenhuma paralisia te para. Nenhuma. Você pode orar comigo pela minha irmã. Levanta a tua mão. Como igreja nós enviamos cura para você. Nenhuma paralisia te para. Senhor, em nome de Jesus, como igreja bendita do Senhor, atalaias na tua presença, nós enviamos cura sobre a vida da pastora Jéssica. Assim como veio de repente essa situação, vai sair no de repente. E toda palavra
palavra contrária sobre a vida dela está repreendido agora, em nome de Jesus. Amém, amém, obrigada. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi enfrentou batalhas no secreto. Eram gigantes do secreto. Você pensa que é fácil enfrentar um gigante que chamado urso, chamado leão? Dá medo encontrar um urso? Será que você tinha coragem de falar, que fofinho? Um leão? Ai, que fofinho. Dá medo ou não dá? Mas existia um secreto ali. Quem luta no secreto tem vitória em público. Quando você dobra o teu joelho dentro do teu quarto, orando por essa situação, protegendo aquilo que Deus te deu, Deus vai colocando você no centro da vontade dEle. Eu imagino Deus com uma pastinha assim, ó. Fala assim, ó, Mariana, vou dar passou por essa fase. Alex, passou por essa fase. Ale, passou por essa fase. Aninha está completando aniversário hoje, passou por essa fase. Ele vai pontuando o teu secreto. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Até quem não tem nada a ver com Deus pode falar assim, ó, chupa bala house, e tá achando que tá apavorando. Canta aqui, louva. A mesma mão que levanta para louvar é a mesma que vai no celular para acessar pornografia. A mesma mão que levanta para adorar é aquela que não resiste ao vício, nem luta contra ele, porque já cauterizou. Ah não, Deus me ama desse jeito. É óbvio que Deus te ama, mas Ele não ama o pecado. Ele nunca vai amar o pecado, mas Ele sempre vai amar o pecador. Por isso se alinhe no secreto. Fale para Deus as tuas mazelas. Fala para Ele, Senhor, está difícil, eu não estou conseguindo. Eu imagino que muitas vezes Davi chorou naquele pasto sozinho, mas ele tinha uma missão: cuidar das ovelhas. Qual é a tua missão nessa terra? A tua missão é ser de Jesus de verdade. A tua missão é ser de verdade. Ah, eu vou dar palestra, eu vou ser de verdade. Eu sou coach, eu vou ser de verdade. Eu sou pedreiro, eu vou ser de verdade. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Eu sou pastora, Senhor, me faz ser de verdade. Porque de mentiroso o mundo está cheio e eu não quero ser um deles. Por isso que a gente tem que guerrear. Esse gigante você vai vencer no teu secreto. Tem mais gigante. Tem mais gigante. A palavra diz que naquele dia que ele chegou todo sujinho lá, e que o profeta estava lá, foi para ungí-lo. Ele foi ungido rei de Israel. E é tão interessante porque aquilo que vem da parte de Deus é diferente. Saul tinha sido ungido, mas não foi com o mesmo utensílio que Davi foi ungido. Sabia disso? Saul foi ungido com um copo, uma vasilha, coisa que qualquer um pode fazer. Já Davi foi ungido com um chifre, coisa que só Deus proporcionou. Eu quero dizer que o que o Senhor e profetizar vai fazer na tua vida não vai vir da mão de homens. As pessoas não vão entender, vai vir da mão do Senhor. Você não vai ter medo, você não vai temer. E aí a palavra diz que Samuel começa ali. Eu queria um Davi aqui. Tem um Davi por aqui, pequenininho? Um Davi que possa vir aqui? Tem que ser um pouquinho maior para vir andando. Tem? Tem? Vem, Noah, por favor. Meu Davi, aqui ó, sobe no altar. Eita! Você sabe que o Noah eu conquistei, né, filha? Uma dura batalha. Noah, você vai ser Davi, tá bom? Aqui. Aí chega Davi e o profeta. E aí de repente você chega e ficou um pouco assustado. Tipo assim, o que está acontecendo aqui? Esse era Davi. Aí eu vou falar para Davi: Davi, fique de joelho, por favor.
Pode ficar. E a palavra fala que o profeta, agora vem a parte do ouro, tá? Faz parte. E aí a palavra fala que na frente de todos os irmãos, dos pais, o profeta vai lá e fala assim: Davi, a partir de hoje eu te consagro rei em Israel. Eu declaro, Davi, eu declaro, Noah, que você vai crescer na presença do Senhor, que você vai alcançar lugares maiores do que os seus pais alcançaram, que a tua voz é profética, Noah, em nome de Jesus. Eu declaro que aonde você for, aonde você estiver, a boa mão do Deus Todo-Poderoso estará com você. Vai em paz, Noah, vai em paz, Davi. Oh, aleluia. Está sobre a tua vida, está sobre a tua família. E ali ele foi ungido rei. E qual foi o maior gigante de Davi? Entender que ele não ia reinar naquele dia. Ei, meu Deus. É fácil esperar? Ainda mais a gente, nos dias de hoje, que é tudo tão rápido. Você tem uma dúvida antes? Pelo menos na minha época tinha o dicionário, conhecido também como pai dos burros. Então hoje o ChatGPT é o quê? Pai também? Mas na verdade tudo é muito rápido. Imagina, fui ungido. O profeta falou que eu vou ser rei. Mas eu vou ter que esperar quantos anos para isso acontecer? E ele esperou. É tão triste ver às vezes pessoas que é ungida no ministério. Parece que tem o rei na barriga. Presbítero, pastore. Ei, claro que a unção é para ser respeitada, mas eu não quero ser respeitada pela imposição do que eu falo. Eu quero ser respeitada pela unção que está sobre a minha vida. Ele poderia ter, na hora que ele chegou lá para Eliabe, falar assim: Eliabe, pianinho aí, hein? Ó, fica na tua, que aqui chegou o cara, o rei de Israel. Você esqueceu? Você estava lá, você não estava lá? Você não viu? Ah, tá tirando de otário? É que eu era de Mauá, tá, gente? Então eu sei um pouco de gíria. Vocês não reparam, não. Aí, chega mais na grade, tá, até tá ligado, né? E ó, eu nem sabia que Deus me deu essa graça, porque lá no instituto entra de todo tipo de gente. Aí, já cheguei e falei para você: não me tira de otária, não. Entendeu? Porque o que você não me falar, Deus me fala. É o seguinte, eu sou assim com ele, hein? Não, pastora, pode deixar. Mas na verdade ele poderia. Às vezes a pessoa, só porque foi ungida alguma coisa, só porque subiu de cargo no trabalho, agora você tem que me obedecer. Ei, pelo amor de Deus. Essa semana eu cheguei no instituto, juntei todo o pessoal lá, falei: pelo amor de Deus, orem comigo, me ajudem em oração, vamos orar juntos. E como é bom ter pessoas que a gente pode contar. Deus vai colocar na tua vida pessoas que você pode contar, que não são arrogantes, que não são prepotentes por causa de um a mais, talvez uma liderança a mais, uma unção a mais. Ei, Deus vai colocar pessoas benditas na tua vida. Deus vai. E ele soube esperar o tempo de Deus. Ele soube esperar o tempo de Deus. O que nós, estou quase acabando aqui. O que nós podemos aprender hoje com Davi nessa batalha? Davi não deu ouvidos para quem queria paralisá-lo. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: a partir de hoje, eu não vou dar ouvidos para aquilo que fala ao meu respeito, e aquilo que eu mesmo falo ao meu respeito. Você sabia que tem muitas pessoas que não têm vitória porque não se perdoa? Porque não se perdoa. Ah, é o mês da vitória. Parece que vai vitória, 1000 terão vitória à minha direita, 10.000 terão vitória à minha esquerda, mas eu não serei atingido com a vitória. Deus não quer que você carregue nesse ano mágoas, peso,
E às vezes o que é pior, tem gente que não carrega mágoa de alguém, carrega mágoa de Deus. Porque Deus deixou eu passar por isso. Porque Deus deixou eu passar por aquilo. Ei, Deus não erra nunca. Por mais que seja bem difícil da gente entender. Como que uma mãe enterra um filho? É fácil de entender uma coisa dessa? Não. Mas Deus não erra nunca. É fácil, às vezes, entender um casamento abençoado que termina por causa de traição? Não. Não é fácil de entender. Mas Deus não erra nunca. Fala assim, Deus não erra nunca. Então por que você está sofrendo tanto assim? Achando que Ele te esqueceu. Outra coisa que é tão forte aqui, olha só o que fala. Quando Davi chega e ele fala, está tudo no capítulo 17, vocês podem ler em casa, é muito legal. Ler com outros olhos, pedir ao Espírito Santo para falar com vocês, porque a história você já conhece, mas leia. Aí a palavra fala que Davi fala assim, eu vou. Aí tem esse episódio com Eliabe, ele não dá ouvidos para Eliabe, ele continua, porque aquele que sabe quem está no controle da batalha não para pelo que o outro falou. E aí ele continua. Aí ele fala, e chega Saul, e Saul fala assim, ô dó, que esse pigmeuzinho vai querer fazer lá, vai ser massacrar filho, você não pode não. Não, eu posso, eu vou. E olha que Saul já conhecia ele, porque ele já tocava harpa para Saul. E aí ele falou assim, não vou, então tá bom, você vai mesmo? Vou, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E a palavra diz que Saul coloca a armadura nele. Imagina, para muitas pessoas aqui o sonho é ter uma armadura, um microfone na mão, ter, sei lá, uma patente maior no trabalho, ok? E aí Saul pega aquela armadura e leva e coloca nele. Sabe o que acontece? Ele fica assim, ó. Ele não conseguia andar. Porque não adianta você querer andar com aquilo que não é teu. Não adianta você querer aquilo que é do outro. Não adianta. Mas ele é excelente. Olha, eu quero ser igual. Não. O que Deus tem para você é uma porção única. Você pode até ser parecido, mas é você. É do teu jeito que Ele vai trabalhar. Às vezes eu olho pessoas ministrando e falo, uau. E eu estou aqui o quê? Estou aqui porque Deus me escolheu desse jeito. E aquilo que eu preciso ser transformado é Ele que transforma. Eu só não vou pegar a armadura de ninguém para andar com aquilo que não é meu. Ei, joga a armadura da comparação fora hoje. Vai para a batalha. Quem é você na batalha? Aquele que é autêntico? Ou é aquele que está cheio de coisa, de armadura que não é tua? Mas a ex era assim. Você não é a ex. Mas o meu filho, eu queria que eu fosse assim. Ei, você é do jeito que o teu filho precisa que você seja. Chega de andar com armadura que não é tua. E a palavra fala que ele vai. E ele vai, só que aí é tão lindo. Tão lindo. Deus precisa estar no centro das nossas batalhas. Quem eu sou na batalha, Senhor? Eu sou aquela que preciso do Senhor para tudo. Para cada reunião, para cada desafio. Me perdoa. Se em algum momento eu tirei o Senhor do centro, começa a pedir perdão aí no teu lugar. Fala, Deus, me perdoa se eu tirei o Senhor do centro. Fala para Ele, fala. E é tão lindo outra coisa. Aí Davi, ele tinha recebido uma promessa. Como eu falei, quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Ele tinha tanta certeza, que ele ia conseguir, porque o Senhor é que ia lutar essa batalha por ele. Afinal de contas, ele não tinha reinado ainda, tinha? Ele já tinha reinado? Tinha ou não? Então ele não ia morrer, porque Deus falou que ele reinaria em Israel.
Você sabe que teve uma época na minha vida, lá atrás, vou ficar falando de mim porque eu não preciso, não gosto, mas é só para você entender. E eu tinha muito desejo de ter uma família de verdade, de ter filhos. Só que há alguns anos, há 20 anos atrás, porque eu tenho 50, oh glória a Deus, eu amo ter 50. E aí, o meu sonho era ser mãe até 30 anos. Eu falava para Deus, eu queria tanto ser mãe até 30 anos, porque hoje a tecnologia, então hoje 30 anos é uma menina, mas há 20 anos atrás era meia menina. E aí eu lembro que um dia eu fui num culto, e aí eu estava chorando muito, uma vida sentimental totalmente destruída. E eu lembro que começou a cantar um louvor assim, com meus filhos ao redor. E o mover era tão grande, que na hora que eu ouvi aquilo, opa, com os meus filhos, plural, ao redor. Aquele louvor foi uma promessa de Deus na minha vida. E quando vinha o dia mau, eu lembrava, com meus filhos ao redor. Aí vinha lá os casamentos que eu tinha que ir. Vai pegar buquê, vai pegar buquê. Manda tua mãe pegar. Eu não quero pegar buquê. Porque só quem é ferido numa área sabe como dói quando alguém chega para cutucar a área ferida. Estou errada? E eu falava, não quero. Vai. Tinha um tio do Nordeste, e no Nordeste é coitado. Coitada. Ele falava, a bichinha não casa mais não. Eu falava, abençoado de Nabucodonosor. Tanto é que quando eu casei, gente, eu fiz questão de pegar o churrasco e falar assim, come, porque a bichinha casou. Né? Mas aquilo era uma promessa. E olha, eu tive os meus filhos ao redor. Graças a Deus, e tenho. E agora está crescendo, tem filha. Tem vaga para mais uma filha. Porque a promessa, quem tem promessa não morre não. Não morre. E sabe o que sustentou Davi? A unção. A unção de Deus precisa te sustentar. Mas a unção não permanece onde tem pecado, onde tem desobediência. Ei, Deus te chama nessa manhã para um tempo de obediência, para um tempo de unção. Deus vai marcar hoje muitos aqui com uma unção fresca. Deus está me falando, é uma unção fresca que está para cair da tua vida. É uma unção fresca que o Senhor está derramando na tua vida. Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor. Através do nosso campus online, o nosso desejo é abençoar a tua vida, chegando aí até onde você está, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. O que eu espero de verdade é que essa palavra tenha edificado a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você continue se alimentando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você nos ajudar, você pode, é claro, colaborar com as nossas frentes assistenciais, com todos os projetos da nossa igreja, através desse QR Code, sendo um parceiro do nosso ministério. E você também pode nos ajudar com o simples fato de deixar um like aí nesse canal, porque quanto mais engajamento tem aqui nesse canal, mais longe essa palavra de Deus chega. Então eu espero que você não só seja abençoado, mas ajude essa bênção a chegar a outras pessoas também. Deus te abençoe, foi bom demais estar com você aí do outro lado.